Desde o início dos tempos que os poderosos conspiram para moldar o rumo da história de acordo com as suas conveniências. Como titereiros, um punhado de personagens obscuras continua a puxar os cordelinhos do destino de milhões. Os que acreditam em teorias da conspiração costumam ser ridicularizados, mas por vezes a verdade é tão óbvia que passa despercebida. Serão realmente fantasias paranoicas, inventadas para satisfazer o apetite dos leitores e internautas, mas sem qualquer relação com a realidade? Ou viveremos todos num plano perfeitamente executado? Guerras, revoluções, movimentos sociais, atentados terroristas, tudo tem uma explicação oficial. Mas talvez nada seja o que parece ser. Atrevamo-nos a desvendar o incrível mundo das sociedades secretas. Freemasonry, mother of all secret societies, perhaps the most suspected and persecuted organization of all time. And this in spite of the fact that there are few, very few people who truly know what it's all about. Is it really, as its critics say, the hidden power behind the most important world events? Or is it, as we can see today, a slightly decadent social club with childish rituals? How did this antique secret society that still boasts more than 6 million brethren get started? What are its real objectives? How has it influenced world events for more than 12 centuries? And more important still, how is it influencing them today? Freemasonry defines itself as an innocent fraternity whose primary objectives is to seek the welfare of humanity through the spiritual elevation of its members. But for its critics, it's just a gigantic pyramid of manipulators with the secret objective of world domination, with unwritten codes of silence and cooperation reminiscent of the mafia. So who's right? Uma rápida passagem pela história da maçonaria desvenda algumas inquietantes características. O seu impenetrável secretismo, a severidade das penas para os que violam os seus juramentos, a ignorância generalizada sobre o seu verdadeiro alcance, influência e verdadeiros propósitos, e o mais perturbador de tudo, a sua óbvia participação nos principais acontecimentos que alteraram o rumo da história nos últimos séculos. Secret rituals, obscure symbolism, mysterious objectives, qualities made an easy target, mainly by its arch-enemy, the Roman Catholic Church. And one wonders, are these real reasons to fear Freemasonry? Or is it all just a matter of groundless accusations, mere incomprehension and prejudice against enlightenment? Why do the Freemasons still maintain such secrecy if they have nothing to hide? So how did it all begin? As origens da maçonaria remontam ao século VII, quando foi fundada como um grêmio de construtores, pedreiros e talhadores de pedra, que tentava manter em segredo o seu conhecimento técnico para assim protegerem os seus postos de trabalho. Estes maçons não eram como os construtores que hoje imaginamos, eram mestres técnicos e artísticos, o que lhes permitia levar a cabo construções prodigiosas, numa época em que a tecnologia de construção estava limitada a um esquadro, um fio de prumo e pouco mais. The original Masons built cathedrals and castles that endured for centuries, surviving wars, earthquakes, time. To the common people of those times, such technical accomplishments endowed the Masons with almost magical powers, powers that had to be kept secret to outsiders. Colunas delgadas que ainda se mantêm graciosas, arcos ogivais com finas raízes, torres de alturas intermináveis que arranham os céus e inspiram venerações temerosas a Deus. Câmaras com acústicas perfeitas e gárgulas sobressaídas para afastar maus espíritos. Relações de força, beleza e proporção que, ainda hoje, surpreendem engenheiros e matemáticos. O extraordinário conhecimento e perícia destes homens constitui o mais bem guardado segredo de todos os tempos.
O desenvolvimento de projetos levava gerações a ficar completo, e o saber era transmitido de pai para filho, de professor para aprendiz. A preparação completa de um aprendiz demorava 7 anos e começava quando tinha apenas 12. Depois dos primeiros 3 anos, havia um ritual de iniciação e alguns códigos e símbolos eram-te revelados. Após completar o 7º ano, graduava-se como companheiro do ofício. Só uns anos mais tarde, se qualificaria como mestre maçom. Freemasonry soon acquired a spiritual and ideological dimension that clashed with the value system of its time. This made it the perfect organization to host ideas considered dangerous, ideas that needed to be kept secret at all costs. Esta manifestação inicial de maçonaria é conhecida como maçonaria operativa, dado que os seus membros eram construtores ativos e a sociedade nasceu na Idade Média. Os maçons foram inspirados por sociedades secretas muito mais antigas, algumas datadas de tempos pré-cristãos. As sociedades secretas existem desde o início da civilização. Foram formadas para preservar e defender o conhecimento, o maior de todos os poderes, e para transmitir e manter ideias que ofendiam os poderes vigentes, ideias que, quando expressas publicamente, podiam significar uma pena de morte a quem as proferisse. Um bom exemplo são os pitagóricos, que se organizaram como uma sociedade secreta. Pitágoras era um filósofo que viveu na Grécia no século VI a.C., e as suas descobertas tiveram imensa influência no pensamento maçónico. Séculos mais tarde, o teorema de Pitágoras foi muito importante para os maçons operativos, porque lhes permitia, por exemplo, executar ângulos retos perfeitos. Pitágoras foi perseguido e assassinado pelos seus inimigos. Mas o conhecimento persistiu, e o esquadro tornou-se no símbolo emblemático da maçonaria, utilizado até aos dias de hoje. Operative Masons clearly despise what the clergy had become just a few centuries after the death of Christ. A decadent bunch of sinners too busy looking after their worldly possessions to take time to shepherd the souls of their flock. The same feelings were felt for the oppressing nobility who owned land and life. The irony was that the Masons, ideological antagonists to the persecutory dogmatism of Rome, had in the Catholic Church and in nobility their main client. Os antigos baixos relevos, com ornamentações das catedrais mais famosas da Europa, ainda testemunham um humor amargo pelo qual os maçons deixaram evidências do seu desacordo e desconfiança pelo poder omnipresente. Na igreja do Santo Sebaldo, em Nuremberg, há um túmulo que mostra um monge e uma freira numa posição bastante comprometedora. Na Catedral de Wurzburgo, encontram-se réplicas das famosas colunas de Joaquim e Boaz, que se encontram à entrada do Templo do Rei Salomão. São símbolos fundamentais da maçonaria que, juntamente com Hiram Abif, o construtor mitológico do Templo do Rei Salomão, que foi assassinado devido à sua recusa em revelar o segredo da sua arte. Uma genuína assinatura maçónica em código. But the belief that Freemasonry is an atheistic movement solely because of its hatred of the Catholic Church is completely misguided. The Masons simply wanted to have the liberty to worship God in the way they chose, not in the way dictated to them by Rome. Para ser aceito na Irmandade, todos os maçons têm de acreditar num ser único supremo. Não interessa quem seja. Para acolher crenças diferentes e alinhados com as suas origens como construtores, os maçons passaram a chamar este ser como Gao, ou Gaotu, grande arquiteto do universo. O seu símbolo, o olho que tudo vê, é inspirado pelo olho egípcio de Horus. O manuscrito Regius, exposto no Museu Britânico, é um poema anónimo, subordinado ao tema dos deveres morais, com data próxima de 1390. É o mais antigo documento maçom conhecido, escrito em poesia,
uma lista com 15 mandamentos, entre os quais podemos ler: ser honesto e falar a verdade, não roubar, proteger assassinos ou ladrões, ser sábio e forte, e ser capaz de fazer todos os trabalhos, não falar mal de trabalhos de outros mestres, ensinar aos aprendizes que a sua arte tem sempre valor, não ocultar nem falsidades, nem outros em pecado. The feudal age came to a close, and the Catholic Church stopped being the Masons' major client. It was then that this original guild of spiritually free bricklayers turned into a powerful and influential secret society, open to all men who wanted to accept its rules and would take an oath to keep its secrets. It was called Freemasonry, or Free and Accepted Masons. Soon it would be the key protagonist in some of the most important events in history. Let's recap. Far from being an ignorant association of superstitious bricklayers, the original operative Masons were upholders of ideals of liberty that naturally brought them into conflict with those who were both their best clients and their oppressors, the Catholic Church and the European monarchies. Over time, they evolved into a powerful secret society that attracted some of the most influential figures in history and came to be known as the Freemasonry, or Free and Accepted Masons, a secret society that still operates today. O nome, Maçons Livres e Aceites, nasceu quando a maçonaria operacional original se transformou numa sociedade secreta mais vasta, num período que durou desde o final da Idade Média à Renascença. Livre faz referência ao facto que nenhum escravo ou cativo podia tornar-se membro, e aceite subentende elementos aceites, apesar de não serem construtores. Though the structure and ceremonial rites of the original Masons has remained shrouded in secrecy, it is known that they were based on the Egyptian liturgy of sacerdotal initiation, the death and resurrection of Osiris, the renunciation of the indifference to a previous life. Above all, Freemasonry expects its brethren to die spiritually and be reborn as new, superior men. Even today, these original rituals are repeated in an almost identical fashion. Primeiro, o profano é conduzido à Câmara da Reflexão. Um quarto pintado de preto, com uma mesa, um banco e uma secretária. Sobre a mesa está um jarro de água, algum pão e 2 copos, um cheio com enxofre e outro com sal. Nas paredes estão os símbolos: a foice, o relógio de areia, o galo e as letras V, I, T, R, I, O, L, que é um anacronismo para a frase alquímica do latim visita interiora terrae rectificando invienes occultum lapidem. Visita as partes interiores da terra. Por retificação, encontrarás a pedra escondida. Um convite a uma busca interior à profundeza da alma humana, em silêncio e em meditação. O profano responde às perguntas: o que faz de um homem um Deus? O que deve o homem a si mesmo? O que deve o homem a outros? E formula o seu último testamento. De olhos vendados, o candidato é despojado de todas as posses metálicas, visto que o metal representa a civilização. E mantém-se em pé, nem despido ou vestido. Semelhantemente, com a sua perna direita descoberta, como sinal de submissão. O seu sapato esquerdo é retirado, também um sinal de submissão. E o nó corrido é colocado à volta do pescoço, como um símbolo de que o liga ao mundo profano. Depois de superar os testes, a venda é retirada e ele recebe a luz. Finalmente faz um juramento ao grande arquiteto do universo, através do livro das Constituições. Uma Bíblia com um esquadro e um compasso por cima também são utilizados. Os maçons não negam a existência de Deus, eles simplesmente rejeitam as instituições eclesiásticas. O juramento é escrito num papel, queimado mais tarde.
Quando ele recebe a luz, o candidato é iniciado e o irmão é apontado com espadas para o investir com energias positivas. Em alguns ritos, o iniciado também recebe uma espada para, simbolicamente, se defender a si mesmo, para proteger a loja, para atacar os seus inimigos e, muito curiosamente, para vingar a morte do último grande mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. Freemasonry is organised into smaller groups known as lodges. We have all heard this word 1,000 times over, shrouded in mystery and distrust. The origin of the first lodge is the most intriguing, since it opens the possibility that Freemasonry might be the continuation of the Order of the Knights Templar, and its rituals the means to hide a 1,000-year-old secret, the content and destiny of the Knights' mythical treasure. A primeira loja maçónica reconhecida no mundo foi a Kilwinning Lodge, loja número 0, ou loja-mãe, da Escócia. E a sua origem remonta ao ano de 1140, quando os maçons, que construíam a abadia vizinha de Kilwinning, se organizaram como um grêmio. A Escócia tem sido o epicentro de muitos acontecimentos que parecem ligar a maçonaria com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Para entendermos como, teremos de recuar até à Primeira Cruzada, quando 2 jovens nobres lutaram lado a lado para libertar Jerusalém dos turcos. Um, Hugo de Payens, que se tornaria no fundador dos Cavaleiros Templários. O outro, Henry Sinclair, um cavaleiro escocês de descendência normanda, iniciaria uma dinastia que séculos mais tarde teria uma importância vital para o nascimento da maçonaria. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada em Jerusalém como uma ordem monástica e militar por Hugo de Payens e outros 7 cavaleiros, depois de obterem bênção papal. Os Templários escavaram as ruínas do templo do rei Salomão e reza a lenda que encontraram um tesouro fabuloso. Haja ou não alguma verdade nesta lenda, o facto é que logo depois eles tornaram-se imensamente ricos e poderosos. Alguns especulam que eles tinham recuperado documentos que demonstravam que Jesus tinha deixado descendência, colocando a Igreja de Roma em maus lençóis, que, pressionada por extorsão, concedeu aos Templários enormes benefícios. Qualquer que seja a situação, a história diz-nos de facto que, ao regressar de Jerusalém, Hugo de Payens visitou a Escócia, onde ele estabeleceu o primeiro oratório fora da Terra Santa, em território pertencente ao clã Sinclair. Uma lenda diz que os Sinclair em francês, de descendência merovingia, são de uma linhagem que alegadamente se estende até Jesus Cristo. We have then a precursor of Scottish Freemasonry fighting side by side with the creator of the Knights Templar. This is the first fact in a sequence of coincidences that has given rise to a good deal of speculation. There are more curious facts. Os Cavaleiros Templários tornaram-se os financiadores dos monarcas por toda a Europa. Um negócio rentável, mas muito perigoso, que, consequentemente, selou o seu destino. A perseguição dos Cavaleiros Templários iniciou-se em 1307, quando o Papa Clemente VII, pressionado pelo rei Filipe de França, que estava em grande dívida para com eles, os acusou de várias heresias, incluindo sodomia, adoração do diabo, Baphomet, e muitos outros pecados mortais. Os Cavaleiros Templários foram perseguidos, torturados e a sua ordem, finalmente, eliminada. Grand Master Jacques de Molay was imprisoned and tortured for 7 years, after which he was convicted to life imprisonment. Faced with the verdict, de Molay, who was already 70 years old, together with his friend Geoffrey de Charnay, claimed that all their confessions had been obtained under torture and that both they and their knights were innocent. That act of bravery sealed their fate. Na noite de 18 de março de 1314, foram ambos transportados para a margem do rio Sena e queimados vivos. De Molay morreu voltado para a Catedral de Notre-Dame, rezando, proclamando a sua inocência e blasfemando o rei e o Papa. Mas o ambicioso rei de França
não conseguia ver a riqueza do templo. Os poucos cavaleiros que fugiram do massacre levaram com eles, aparentemente, um mítico tesouro, e a sobra foi distribuída à Ordem do Hospital, outro grupo religioso. One of the main havens for the surviving Knights Templar was remote Scotland, whose king, Robert the Bruce, had been excommunicated by the Pope. Scotland, the land of Henry Sinclair, fellow adventurer of the first Knight Templar. The saga continues. Em meados do século XV, um descendente de Henry Sinclair, um cruzado chamado William Sinclair, começou a construção de uma capela em Roslin, a sul de Edimburgo. Esta capela, mencionada no sucesso de vendas O Código de Da Vinci, foi supostamente construída para esconder o tesouro dos Cavaleiros Templários na sua abóbada. Embora isto não possa ser provado, é inegável que a capela está cheia de símbolos maçónicos e templários. Deste modo, constituindo a primeira visão de maçons e templários ali deixada marcada. Curiosamente, o tabernáculo tem a mesma distribuição e dimensões da terceira reconstrução do Templo do Rei Salomão, em Jerusalém, exatamente a mesma que tinha sido escavada pelos Cavaleiros Templários. Finalmente, um descendente direto do construtor da Capela de Roslin, também chamado William Sinclair, tornar-se-ia no primeiro grande mestre da maçonaria escocesa, na loja de Kilwinning. Esta loja-mãe foi erigida nos mesmos terrenos que foram visitados por Hugues de Payens 400 anos antes, isto é, na terra de Sinclair. How much truth is there in the theory that Freemasonry was born to preserve the secret of the Knights Templar? How closely were these organizations really related? Aren't there Knights Templar names and rituals in the York Rite of Freemasonry? Why Knights Templar and not something else? Let's recall the Mason initiation formula. Visit the interior parts of the earth. By rectification, thou shalt find the hidden stone. The Knights Templar dug for years seeking something hidden. Is it all just a peculiar coincidence? De facto, é possível que tanto a maçonaria como os Cavaleiros Templários estivessem intimamente ligados desde a altura das suas origens. Mas também é plausível que se tenham relacionado mais tarde devido a uma simples afinidade ideológica, visto que as duas sociedades partilhavam uma ideologia anticlerical e antimonárquica. E ambas sabiam muito bem como era ser perseguido. Perhaps the mysterious bond between Masons and Knights Templar will never be proven, since those who know Masonic secrets are forbidden to reveal them, for fear of painful torture followed by death. Such is the punishment for those brethren who reveal the secrets of the Lodge. O juramento do 10º grau do rito escocês é apenas um dos muitos exemplos da brutalidade com a qual a maçonaria condena os seus traidores. Conclui: no caso de fracassar com a minha obrigação, consinto que me abram o corpo perpendicularmente e que fique exposto durante 8 horas ao ar livre, para que moscas venenosas possam comer as minhas entranhas. Que a minha cabeça seja cortada e colocada no cume mais alto do mundo. E estarei sempre pronto a infligir o mesmo castigo àqueles que revelem este título e quebrem esta obrigação. Um juramento no qual pensamos 2 vezes antes de o quebrar. In the 17th century, Freemasonry acquired such importance that it began to make powerful enemies. Its inner circles became tighter and tighter. Its power to influence society grew in proportion to its expansion. Very soon they began to pull the strings of history, strings that perhaps they still pull today. Anti-Catholic, libertarian, conspirational. All kinds of accusations have been laid at the door of Freemasonry. Their particular method of organization and their lexicon packed with mystifying words such as rite, orient, apprentice and master have surely contributed to their reputation. A maçonaria é uma organização internacional que está subdividida em lojas sem uma autoridade governativa global. Na hierarquia da maçonaria, há 3 categorias que são tomadas em sequência: aprendiz, companheiro de ofício e mestre maçom.
Uma loja que outorgue todas estas três categorias é chamada de loja azul ou grande loja e constitui a base da maçonaria. Logo a seguir estão os apêndices, tal como o rito de York e o rito escocês. Para alcançar este nível, tem-se primeiro que concluir a terceira categoria, a de mestre maçom. Os ritos de York e escocês apresentam 10 e 33 categorias respectivamente, aos quais correspondem rituais e símbolos. Outra ramificação da maçonaria é a Ordem da Rosa Cruz, que partilha uma origem comum, mas que também incorpora elementos místicos, alquimia e outros princípios filosóficos, que estão à parte daquilo que entendemos hoje em dia como maçonaria. An understanding of the symbols of Freemasonry will surely help us shed some light on its true purpose and ambitions. If we look carefully enough, we will see their imprints in the most unlikely places, reminders that they have been there too, and still are. Os símbolos maçónicos transmitem a ideia de crescimento espiritual, e muitos dos modernos são inspirados nos construtores maçons originais. O fio de prumo sugere a equidade, o nível de bolha, a igualdade, o esquadro, honestidade, virtude e sinceridade. Está identificado com a veneração do mestre. O compasso simboliza os ideais maçónicos de amizade, moralidade e amor fraternal. Quando se desenha um círculo, o ponto central é o maçom e o círculo é o seu mundo. O maçom deve viver de acordo com os princípios da amizade, moralidade e amor fraternal. A paz simboliza a argamassa, que cimenta a Irmandade maçom. A régua de 24 polegadas simboliza as 24 horas de um dia. O martelo lembra os maçons que eles devem moldar e melhorar o seu caráter. A estrela de 5 pontos representa o ser superior e também os 5 pontos da camaradagem, um segredo que não pode ser revelado. A manta curva branca representa a pureza. O chinelo lembra os maçons das suas preparações para a gradação. Para entrarem no templo, têm que tirar os sapatos e calçar os chinelos. O ponto dentro do círculo, juntamente com 2 linhas paralelas e o livro por cima, simboliza a terra, o ponto, os céus, o círculo, e os 2 solstícios, as linhas paralelas, que são os 2 dias festivos principais do ano para os maçons. A letra G é Deus, ou Gaudu, grande arquiteto do universo, e é um legado americano. Foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos da América, juntamente com o esquadro e o compasso, por volta de 1850. Uma forma muito particular de apertar mãos permite aos maçons reconhecerem-se uns aos outros em segredo. From what we have learned so far, the accusations and persecutions that Freemasonry has suffered seem to be due more to the prejudice and dogmatic and dictatorial institutions than to its own wrongdoing. So is Freemasonry just an innocent brotherhood that merely seeks to advance the cause of human progress? Its critics have a very different opinion. A maçonaria já foi acusada de praticamente tudo, desde constituir uma máfia ateia, anticatólica e ameaçadora, a promover uma conspiração global para controlar o mundo através das suas redes secretas de poder. A Igreja Católica não hesitou em excomungar maçons. A maioria das monarquias europeias decidiu imediatamente banir a ordem. Between 1738 and 1890, the Vatican passed 17 papal bulls condemning Freemasonry and urging its proscription. This did not deter many Christian monarchs from joining their ranks, while others fought them openly. O rei Jaime III da Escócia foi o primeiro monarca suspeito de ser maçom. O primeiro soberano europeu a apoiar oficialmente a maçonaria foi o Sagrado Imperador Romano Francisco I, fundador da Casa Real da Áustria e, por incrível que pareça, católico. Os monarcas da Holanda, Suécia, Genebra, Zurique, Berna, Bavária, Áustria, Rússia e Prússia baniram-na. One of the main accusations levied against Freemasonry is that it works through Machiavellian means, even when its ends might be altruistic, as if the end justifies the means. But isn't this the trite self-justification used by every power group?
In what way is Freemasonry different from any other powerful organization? Alguns autores acreditam que, intrometendo-se na Revolução Francesa, o Duque de Orleans, ele próprio Grande Oriente de França, comprou todo o trigo a que deitou mãos e escondeu-o ou vendeu-o fora das fronteiras francesas, para assim provocar a fome que conduziu à Revolução Francesa. No entanto, os jacobinos, que com o tempo também foram acusados de serem maçons e Illuminati, fecharam todas as lojas 2 anos depois da sua subida ao poder. Talvez o tenham feito porque estavam preocupados com o grande poder que a Irmandade parecia ter. Nessa altura, a maçonaria francesa possuía cerca de 630 lojas, com 75.000 seguidores. Nor did it help their public image when, by the end of the 18th century, the detested Order of the Illuminati of Bavaria had infiltrated most of their lodges. Since then, Freemasonry has been suspected of conspiring to seize world power. A Ordem dos Illuminati foi criada por um cidadão bávaro, Adam Weishaupt, em 1776. Muito opinativo e um verdadeiro megalómano, Weishaupt aspirava a dissolver todas as formas de governo, proibir as religiões, abolir a propriedade privada e criar uma nova ordem mundial sob o seu comando unificado. Ele utilizou táticas de infiltração na maçonaria e assim foi capaz de espalhar a sua organização por quase toda a Europa. E alguns acreditam que até mesmo na América do Norte também. Para parar a infecção, muitos monarcas decidiram banir a maçonaria todos juntos. A Ordem dos Illuminati foi oficialmente proibida em 1790, mas a sua participação em acontecimentos posteriores é altamente provável e muitos acreditam que ainda hoje está ativa. In spite of the Illuminati episode, Freemasonry gained prestige and continued to expand its membership. Important historical figures would soon join its ranks. Homens ilustres, nobres, burgueses, militares. A maçonaria ganhou prestígio e atraiu pensadores livres que se escondiam nas sombras. As suas reuniões eram organizadas através de métodos ocultos. A identidade do mestre só era conhecida por aqueles que tinham uma importante posição hierárquica. O resultado das suas ações não deixou praticamente nenhum rastro na história, mas a sua presença era definitivamente real. A sua influência foi fortemente sentida nas Américas, infiltrando-se nas altas esferas do poder civil e militar. Os maçons desempenharam papéis vitais na libertação, não só das colónias britânicas, como também das colónias hispano-americanas. Os Estados Unidos são, provavelmente, o legado mais excepcional da maçonaria. Os seus símbolos nacionais estão carregados de mensagens maçónicas. A partial list of the most famous Freemasons in history will help us perceive the true importance of this secret society and how it has influenced history. O banqueiro Nathan Mayer Rothschild, o músico Wolfgang Amadeus Mozart e o poeta alemão Goethe foram todos maçons. A Inglaterra foi especialmente prolífica em produzir maçons famosos. Os reis ingleses Jorge V, Guilherme IV, Eduardo VII e VIII e Jorge VI. Também os políticos ingleses George Canning, Cecil Rhodes e Winston Churchill. O inventor da penicilina Sir Alex Fleming. Os escritores Alexander Pope, Edward Gibbon, Sir Walter Scott, Sir Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling, mais dezenas de generais, almirantes e oficiais aéreos. Até o ator Peter Sellers foi maçom. Os Estados Unidos não se deixam ficar para trás. A maior parte dos seus pais fundadores, juízes, congressistas, senadores e generais foram maçons. Também o presidente americano Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, Lyndon B. Johnson e Gerald Ford, o diretor do programa nuclear americano Vannevar Bush, o diretor do FBI J. Edgar Hoover, Henry Ford e também Steve Wozniak, co-fundador da Apple Computers, foram todos maçons.
Na América do Sul, personalidades como Simón Bolívar, San Martín e Benito Juárez também foram maçons. E a lista continua e continua. The importance and popularity that Freemasonry acquired earned it more bloodthirsty enemies than the Catholic Church. Paradoxically, the bloodiest and most effective persecution launched against Freemasonry came from another excommunicated group, the Bolsheviks. A maçonaria sobreviveu, de facto, ao primeiro período da Revolução Russa e foi tolerada até 1922, quando a Carta Internacional decretou que era uma ideologia incompatível com o comunismo. Nessa altura, algumas lojas foram dissolvidas e outras passaram à clandestinidade. Em 1926, um estranho pedido da mansão Boris Astromov a Joseph Stalin para permitir à maçonaria operar sob autorização oficial resultou na detenção, tortura e prisão dos maçons conhecidos. A maçonaria desapareceu totalmente nos anos restantes do governo soviético. O próprio Astromov foi detido, interrogado e morreu logo após a sua libertação. A maçonaria desapareceu ou sobreviveu nas sombras. A primeira loja russa a operar de novo livremente foi a loja Harmonia. E isso só aconteceu recentemente, em 1992. In the 20th century, Freemasonry would suffer not only the persecution from the Bolsheviks, but also from the Nazis. It was in this century that the term Jewish Masonic was coined, and the most daring conspiracy theories saw the light. How much truth there is in all this? How much is straightforward anti-Semitism? Why has Freemasonry attracted throughout the ages the wrath of established powers like a lightning rod? The 20th century was not kind to Freemasonry. During the communist era, it was banned in all of Eastern Europe and the Soviet Union. Its lodges dissolved, its libraries destroyed, its members pursued and imprisoned. It fared no better in Nazi Germany. No Mein Kampf, Hitler afirmava que a maçonaria tinha sido infiltrada pelos judeus e que era agora o seu instrumento. Ele escreveu que os sentimentos pacifistas e a paralisação do instinto nacionalista eram resultado de manipulações maçónicas. Iniciou assim o que viria a ser, em breve, uma longa lista de acusações antissemitas contra a maçonaria. Hitler dissolveu todas as lojas na Alemanha e acusou a maçonaria de conspirar com os judeus para estabelecer uma república mundial. Tal como os Illuminati tinham postulado mais de 100 anos antes. Em 1935, Goebbels acusou 300 membros da raça judia de serem conspiradores maçónicos por terem permitido a entrada da URSS na Liga das Nações. 2 anos depois, inaugurou uma exposição antimaçónica que exibia objetos incriminatórios. Nos campos de concentração nazis, os maçons tinham que vestir uma roupa com um nítido triângulo invertido vermelho. Estima-se que na Alemanha nazi e nos seus territórios ocupados, entre 80 e 200 mil maçons foram assassinados. Em 1924, em Itália, Mussolini decretou que os fascistas tinham que escolher entre ser fascistas ou maçons. E no ano seguinte, ordenou a dissolução da maçonaria. The supposed relationship between Judaism and Freemasonry that both Nazis and fascists decried was never proven, but served to stoke racial hatred. The fact remains that Freemasonry was born in the very heart of Christian societies, and only after a number of centuries had passed did it accept Jews as well as Muslims or anyone who believed in a superior being. A detail that went unnoticed or was simply ignored by both Hitler and Mussolini. A Espanha franquista foi também um cenário importante de perseguições antimaçónicas. Durante a ditadura de Francisco Franco, os maçons foram torturados e executados, sem julgamento, por todo o país. A maçonaria só se tornou novamente legal depois da morte do ditador, em 1975. Numa época mais recente, Saddam Hussein introduziu a pena de morte no Iraque para aqueles que promovessem ou apoiassem princípios sionistas, incluindo a maçonaria.
What does this tell us about Freemasonry? Judging on the quality of its enemies, there's not much to add. But what about Freemasonry today? Atualmente é estimado que ainda existam entre 4 e 6 milhões de maçons ativos, distribuídos entre 100 mil lojas por todo o mundo. A maioria das lojas são agora uma espécie de clube social, com caridade, ritos ancestrais, segredos, vestes curiosas e, até mesmo, competições de bingo e festas coexistem. Os maçons já não escondem a sua pertença à Irmandade e até usam símbolos que os identificam claramente. A maioria até tem o seu próprio sítio da internet. Também doam enormes quantidades de dinheiro à caridade. Hoje, o principal problema é os jovens terem pouco ou nenhum interesse em juntar-se às suas fileiras. Talvez a maçonaria esteja a ser derrotada pelo tempo. A sua liturgia antiga, os seus princípios morais, a sua oposição a autoridades rígidas, viriam a tornar-se cada vez menos importantes à medida que o tempo passa. Simplesmente não encaixam na era pós-moderna e da internet. Jogos virtuais, cultos individualistas ou a insaciável sociedade do consumo, onde o avanço do homem e da espiritualidade tem pouco espaço. Talvez este retrocesso também esteja relacionado com a sua relutância em aceitar mulheres fora das lojas apêndices para mulheres. Um arcaísmo residual que ainda persiste. Perhaps the last and greatest Masonic accomplishment of the 20th century has been the routing of Hitler and Nazism. Roosevelt, Truman, Churchill, King George VI, General Bradley, MacArthur and Marshall, all of them were Masons. Many years have passed since then. However, there are still some events that can be ascribed to Freemasonry, flickers of life that tell us that the giant may only be sleeping. Em 1997, o deputado trabalhista Chris Mullin lançou um amargo ataque à maçonaria. Mullin estava convencido que os polícias maçons garantiam privilégios especiais a criminosos maçons. Houve muita histeria na imprensa britânica, mas no final nada foi provado. Na Assembleia Nacional de Gales, é obrigatório desde 1999 que os parlamentares maçons revelem a sua condição. Ao juiz e à polícia foi pedido que o fizessem voluntariamente. So if Freemasonry today is just a tawdry social club, why did Saddam Hussein persecute them? While in the United Kingdom they forced Freemason policemen and judges to reveal themselves as Masons. Two countries ideologically at loggerheads who've recently waged war once shared a common enemy. Is it simply because Freemasons are an easy target for politicians? A maçonaria foi sempre caracterizada pela habilidade de moldar o mundo, por ter um perfil discreto e por partir para a clandestinidade no momento certo. Esta estratégia rendeu esplêndidas recompensas durante séculos. Novos nomes, novas formas, novos membros. Não seria de todo impossível que eles pudessem estar a aplicar essas mesmas táticas hoje. Can a society that has influenced the most important events and attracted key historical figures simply fade out of existence? Is it possible that this new silence, this apparent senility, is simply concealing a change of plans and strategies? Our daily life is often affected by decisions that are unknown to us, and Freemasons might still be behind them, without us even suspecting it. Not to mention the powerful manipulation exercised by the media, much of which is in the hands of Masonic brethren. Is it not right to wonder through which channels Freemasonry's subtle messages reach us?